Bom dia. Bom dia, pessoal. Prazer novamente estar aqui com vocês aqui ao vivo, agradecendo a Deus, né, por mais esta manhã e que a paz do Senhor esteja no meio de nós. Hoje é 4 de abril de 2026, 4 de abril de 2026. Se olharmos um pouco aí nosso histórico aí nos últimos meses, voltando um pouco lá no dia 21 de janeiro, quando nós começamos o desafio, eu tinha o entendimento que nós iríamos avançar, e graças a Deus nós estamos avançando. Então, hoje, agora no projeto Café com Palavras Rema, nós estamos dando a continuidade, né, ao projeto Desafio das Primeiras Horas, mas agora com foco específico no devocional. E o devocional de hoje, o tema vai ser uma frase que alguns de nós já escutamos: a verdade que confronta. Essa vai ser a nosso tema de hoje. Ele tem como base o livro Primeiro Reis, capítulos 20 a 22, e na leitura, a leitura sempre me traz uma necessidade de refletir, analisar, ajustar e aplicar. O devocional é para isso, para que a gente possa fazer a leitura da palavra, conversar com Deus, ver o direcionamento dele, pedir perdão pelas falhas cometidas, olhar os ajustes necessários e aplicar. Então, antes de seguirmos aqui para o início do nosso devocional, vamos fazer a nossa oração, aquela oração de abertura, que é o momento que todos nós possamos estar aqui nos fortalecendo, porque esse momento é o momento que nós, sim, temos que estar munidos de todas as nossas armaduras que nós temos. E a nossa principal armadura é a palavra e a oração. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos para agradecer esse momento, Pai, eu venho em nome do teu filho amado Jesus. Obrigado por mais um amanhã. Obrigado pelo começo do dia que nós estamos buscando a tua direção, Pai. Essa direção que todos os dias nós temos que buscar para poder fazer os ajustes necessários, Pai. A verdade que nos confronta muitas vezes traz para nós situações de conforto, mas que esse conforto não traduz ou não reflete aquilo que nós buscamos. Por isso que nesse momento possamos estar assim disposto e disponível a ouvir a verdade que vem do Senhor. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É a verdade que vem do Senhor. Na verdade, tudo que vem do Senhor é verdade, é verdadeiro. E com esse tema, a verdade que confronta, na leitura do texto, ele vai nos mostrar que nem sempre o problema é a falta de conselho. Eu já escutei isso, que conselho, se fosse bom, não era dado. Mas eu aprendi muito nos últimos anos, que, na verdade, nós temos que sim, sempre olhar o irmão, olhar o amigo e buscar fazer algo que eu tenho buscado fazer nesses últimos anos também. Quando a gente faz o compartilhamento, isso com certeza traz resultados magníficos para todos nós. Mas o texto de hoje fala que a falta, muitas vezes, não é um problema da falta de conselho, mas muitas vezes o problema é querer ouvir só aquilo que nos agrada. A palavra vai nos lembrar que a verdade de Deus, essa é a verdade, a verdade de Deus nem sempre conforta primeiro. A verdade de Deus nem sempre conforta primeiro. É, sim, um tempo para que nós possamos entender que nem sempre ele conforta primeiro, mas sempre nos conduz para a vida. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer a leitura aí do primeiro bloco, como eu tenho colocado para vocês, o devocional Palavras Emas, do apóstolo Edmilson Oliveira. Eu tenho, glória de Deus, procurado não somente ler, estudar, mas ativar a aplicação da direção que o Pai nos passa. Então, o primeiro bloco fala o seguinte: nos capítulos finais de Primeiro Reis, vemos a tensão entre a voz de Deus e os conselhos humanos. O rei Acabe continua governando de forma arrogante,
desafiando os limites estabelecidos pelo Senhor. Ele faz alianças, luta guerras e tenta manipular situações para obter o que deseja. Mas em tudo Deus continua soberano, falando por meio de profetas fiéis. Bom, essa leitura do primeiro texto me deu uma seguinte linha de entendimento. Primeiro, o rei Acabe segue conduzindo tudo do jeito dele, ou do seu jeito. Mesmo assim, Deus continua falando. Sim, Deus continua falando. Por quê? A voz de Deus não deixa de se levantar. E por que não deixa se levantar? E aqui o texto nos confronta porque o problema não é só errar uma decisão. O problema começa quando o coração passa a confiar mais em nós mesmos do que na direção de Deus. E o que podemos trazer para o quadro de confronto? Nas nossas decisões, nós temos buscado a vontade de Deus ou só estamos tentando fazer prevalecer a nossa? O que eu poderia trazer como um pensamento certo? Pensamento certo, entender que a voz de Deus é o que mantém a vida no rumo certo. Entender que a voz de Deus é o que mantém a vida no rumo certo. E o pensamento errado, achar que posso conduzir a minha vida do meu jeito e ainda esperar que tudo termine bem. Para fixar, eu trago para vocês aqui um exemplo. É como alguém que já decidiu o que quer fazer e só depois tenta encaixar Deus na decisão, em vez de buscar a direção antes. Pessoal, isso já aconteceu várias vezes comigo. Várias vezes. E é o momento também de vocês refletir. Eu tenho certeza, certeza mesmo, que isso é de nós, seres humanos. Quando nós temos algumas decisões a tomar, poucas vezes a gente busca a primeira direção do Pai. É claro que quando nós vamos evoluindo, ficando mais experiente, nós vamos buscando, sim, ter esse contato com o Pai, pedir essa direção. Mas principalmente na adolescência e no início da fase adulta, as nossas decisões são sempre mais voltadas à nossa força, aquilo que nós queremos. Por isso, eu trouxe esse exemplo, que eu acredito que ele é cotidiano mesmo, ele é até usual, mas eu poderia trazer como um pensamento certo. Pensamento certo nesse quadro, ou nessa situação, é: Senhor, eu não quero te pedir só confirmação, eu quero a tua direção. Eu tenho também trabalhado, e tenho compartilhado isso com vocês, a minha forma de falar. E a minha forma de falar me ajuda a minha mente a ter convicção daquilo que é o melhor para a minha vida, que é a direção do Pai. Então, por isso que, apesar de eu ter colocado como pensamento certo, entender que a voz de Deus é o que mantém a vida no rumo certo, é verdade. Mas eu tenho que falar: Senhor, eu não quero te pedir só confirmação, eu quero a tua direção. Porque isso reforça o nosso interesse, a nossa intenção alinhada com a vontade do Pai. Então, guardando essa primeira verdade no nosso coração, vamos seguir. Agora, o texto vai mostrar um momento muito claro. O rei Acabe procura conselhos, mas não quer ouvir a verdade. Vamos lá. No capítulo 22, antes de ir à guerra, Acabe consulta profetas que dizem exatamente o que ele queria ouvir: promessas de vitória e glória. Apenas um homem, Micaías, teve a coragem de anunciar a verdade. O rei morreria na batalha. Por falar a verdade, Micaías ou Micaías, depois eu vou ver, é desprezado e preso, mas sua palavra se cumpre com precisão. É Micaías mesmo. Acabe, mesmo disfarçado, cai no campo de batalha conforme o Senhor havia anunciado. Pessoal, isso como eu comentei, né, ao longo da minha vida, eu tomei algumas decisões não consultando ao Pai, não fazendo com que Ele me desse uma direção.
Porque eu não tinha um entendimento correto em relação ao falar com o Pai. E o falar com o Pai não necessariamente é escutar uma voz. Eu sei que tem algumas pessoas que têm essa sensibilidade de escutar uma voz. Claro que nós temos que escutar que voz é essa, ou saber que voz é essa, mas Deus muitas vezes usa pessoas para falar exatamente aquilo que nós queremos. Nos dois casos, quanto mais você tem um relacionamento com Deus, mais claro você fica sabendo se aquela voz é a voz correta, se aquela pessoa é a pessoa correta. Claro que existem situações que nós podemos ser enganados, por isso que é necessário termos esse relacionamento diário com Deus. Quanto mais nós temos esse relacionamento diário, nós conhecemos todas as vontades do Pai. E isso, para mim, está sendo de muita gratidão, porque esse relacionamento diário, sim, tem me mostrado com muito mais convicção aquilo que eu tenho para fazer, mas aquilo que eu tenho compartilhado com o Pai. Então, o que eu posso trazer como explicação simples, Acabe está cercado de vozes que o agradam. Sim, só Micaías fala a verdade. No fim, a palavra de Deus se cumpre. E aqui entra um ponto importante. Nem sempre procurar conselho significa querer direção. Às vezes, nós só queremos ouvir algo que alivie o nosso coração, mas não algo que confronte a nossa verdade, ou algo que confronte de verdade. Isso aí também eu refleti bastante sobre essa análise aqui feita, tá? Porque se nós temos esse confronto de verdade, quando buscamos o conselho, nós realmente queremos direção ou só queremos aprovação? Isso me traz uma linha aqui, uma atitude errada nessa situação, ou nesse quadro. Qual seria a atitude errada? E qual seria a atitude certa? A errada é buscar conselhos apenas para ouvir aquilo que agrada, ou que nos agrada. E a atitude certa, ter coragem para ouvir a verdade, mesmo quando ela confronta a vontade do coração. Isso fica muito mais claro quando a gente olha o exemplo que eu coloquei aqui. Eu sempre comento para vocês, eu procuro, dentro dos meus exemplos, sempre dentro das minhas análises, trazer algo que o Sandro vivenciou, que o Sandro vivencia e que o Sandro vai vivenciar. É muito mais simples para mim fazer dessa forma. Mas eu tenho certeza que alguns dos exemplos, ou os exemplos que são colocados aqui, vocês também possam ter vivido, ou estão vivendo, ou vão viver na vida de vocês. O exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte: é como alguém que pede opinião, mas só dá valor à fala de quem confirma o que ele já queria fazer. Isso traz para mim um ponto a ser pensado e a ser dito. Pai, me dá humildade para ouvir a verdade, mesmo quando ela não combina com o que eu queria. Isso posto, e nesse texto ele mostrou o erro do rei Acabe. Agora ele vai ampliar a lição e mostrar por que ouvir a verdade de Deus é tão importante. Vamos agora para o bloco 3, e o bloco 3 vai falar o seguinte: essa narrativa mostra que não basta buscar conselhos espirituais, é preciso desejar ouvir a vontade de Deus, mesmo quando ela confronta as nossas vontades. Acabe preferiu a ilusão ao arrependimento, e o fim foi trágico. Deus sempre envia alertas, mas não força ninguém a obedecer. Em contraste, vemos como a verdade de Deus é firme e inabalável. Nenhuma estratégia humana é capaz de anulá-la. Ouvir a voz divina pode custar nossa zona de conforto, mas nos poupa de consequências dolorosas. É. E essa última frase aqui, pessoal, ouvir a voz divina pode custar nossa zona de conforto, mas nos poupa de consequências dolorosas. O que isso, na minha análise, o que é que isso, para mim, tem para que a gente possa ter uma visão mais clara? Não adianta estar perto de coisas espirituais sem querer obedecer.
Acabe preferiu a ilusão ao arrependimento. A verdade de Deus permaneceu firme. Sim, a verdade de Deus permaneceu firme. E aqui a palavra mexe com a gente, mexe conosco. Porque muitas vezes queremos uma palavra que nos alivie, mas Deus quer nos dar uma palavra que endireite o caminho. Em situações de confronto, de lutas, desafios, quantas vezes nós analisamos e buscamos a palavra de Deus, que ele nos entregue aquilo que nós queremos escutar, não aquilo que é necessário fazer. E quando nós não escutamos, ou quando nós não vemos algo se mexer, algo se movimentar, nós pensamos que Deus desistiu da gente, que Deus não está nos atendendo. E eu aprendi, e tenho aprendido, que nem sempre aquilo que eu quero, por tempo que eu quero, é o que Deus quer na minha vida. Em alguns momentos, sim, eu tive situações de, vamos dizer assim, não digo de desespero, mas situação de chegar ao momento de falar assim, Deus, o que foi que eu fiz de errado? E essa palavra, Deus, o que eu fiz de errado, me trouxe exatamente o alerta. Porque Deus nunca vai querer o nosso mal. Deus sempre quer o nosso bem. Mas o nosso bem, muitas vezes, é corrigir a nós de coisas que nós não fizemos ou não estamos fazendo certo. Então, por isso que eu trouxe como confronto, e o confronto é importante, por exemplo, um pensamento errado na minha visão e um pensamento certo. Pensamento errado é achar que a verdade de Deus serve para ferir ou limitar. Foi isso que eu pensei, oh Deus. Oh, ai, obrigado. Porque o pensamento certo que ele pode trazer é entender que a verdade de Deus corrige para proteger e conduz para a vida. Deus é maravilhoso, porque ele traz até, e é algo que a gente tem que trazer como um exemplo também, é como quando alguém recebe um alerta claro, não gosta do que ouviu, mas depois percebe que aquela correção evitava um prejuízo maior. Diariamente nós nos deparamos com lutas, cada um de nós temos lutas diárias, mas acredito que uma luta que é normal acontecer e é cotidiana mesmo, é quando recebemos um alerta e esse alerta a gente não gosta de ouvir, certo? E quando nós não gostamos de ouvir, nós ficamos chateados, muitas vezes nós deixamos de falar com algumas pessoas, algumas vezes a gente revide, mas que é importante saber que depois que a gente perceba que aquela correção evitaria um prejuízo maior. Isso já aconteceu comigo, isso e não faz muito tempo que isso aconteceu, porque é uma tratativa ou um tratamento que nós temos que fazer diariamente. Buscar exatamente nessa linha. Porque o pensamento certo, pessoal, para mim, o pensamento certo seria dizer assim: Senhor, mesmo quando a tua verdade me confronta, eu quero recebê-la como cuidado. É, eu, usando essa linha de entendimento, principalmente de dizer ao Pai, e é exatamente como eu coloquei aqui, mesmo quando a tua verdade me confronta ou me machuca, eu quero recebê-la como cuidado. E isso é algo que é só praticado. E praticado com a voz mesmo, falando alto mesmo, você falando com você mesmo. Porque muitas vezes até nós evitamos de falar para que o nosso ouvido não escute. E isso traz para a gente uma seguinte linha de confronto. Quando a verdade de Deus nos confronta, nós resistimos ou reconhecemos que Ele está cuidando de nós. Eu posso falar para vocês que hoje a verdade que confronta é o tema. Ele confrontou bastante comigo. Porque realmente trouxe para mim situações muito cotidianas, muito usual. Por isso que eu até falo para vocês,
Em um segundo momento, escute novamente essa gravação. Faça anotação daquilo que realmente vai de confronto para o seu crescimento, ou para o nosso crescimento. Bom, e agora estamos chegando ao último bloco. E ao último bloco, aqui o devocional fecha a mensagem trazendo essa verdade para a nossa vida de forma muito prática. Vamos lá, vamos fazer a leitura do quarto bloco. Assim como Micaías, muitas vezes seremos chamados a permanecer firmes na verdade, mesmo quando isso significa ir contra a maioria. A fidelidade a Deus vale mais do que a aprovação dos homens. É melhor enfrentar a rejeição dizendo a verdade do que agradar mentindo e colher destruição. Quando o coração está disposto a ouvir e obedecer, a verdade se torna instrumento de salvação e direção. Deus não fala para ferir, mas para conduzir. Toda vez que ele confronta, é porque deseja nos realinhar ao seu propósito e nos poupar de quedas maiores. Portanto, não tema a verdade de Deus, tema viver sem ela. Quem a acolhe, encontra vida, quem a rejeita, colhe ruína. Pessoal, uma explicação simples para esse caso, ou para esse bloco, e aqui é o seguinte: é a forma como reagimos. É verdade, a forma como reagimos. Ela precisa ser examinada. Como eu coloquei aqui, na verdade, como está escrito aqui no devocional, que é a forma, Deus não fala para ferir. A verdade sempre terá que ser dita, mas é a forma como se fala. E Deus colocou, Deus não fala para ferir, mas para conduzir. Algumas vezes eu posso, sim, falar de uma forma que não seria a forma para conduzir e a forma para ferir. Porque eu quis ferir? Não. É porque, em algumas vezes, eu posso entender que a verdade precisa ser dita, mas a entonação, a forma como se fala, traz, por outro lado, um sentimento de ferimento mesmo, tá? Então, por isso que eu quero trazer como uma explicação simples que, diante da verdade, o coração sempre vai para um dos dois lados. Ou acolhe e encontra a vida, ou rejeita e caminha para a ruína. Quantos amigos, quantos irmãos, quando nós queremos falar uma verdade, ou falar a verdade, não uma verdade, falar a verdade, eles acabam fugindo ou saindo da nossa vida. Porque algumas vezes também é a forma como nós falamos. E quantas vezes, quando nós vamos dar também falar a verdade para um amigo, para um irmão, nós trazemos ele para junto de nós acolhemos ele. Tudo vai de acordo com a entonação. Seremos chamados a permanecer firmes na verdade, mesmo sem aplauso. Deus não confronta para destruir. Deus não confronta para destruir. Ele confronta para salvar, alinhar e dirigir. Se isso é realmente o que nós buscamos, salvar, ficar alinhado e dirigir o nosso dia, o que eu posso trazer para vocês aqui como confronto. Uma reação errada é rejeitar a verdade porque ela incomoda, confronta ou fere orgulho. Uma reação certa, na minha visão, é receber a verdade de Deus com humildade, mesmo quando ela pede mudança. E eu escrevi da seguinte forma: um exemplo é como quando alguém ouve algo verdadeiro sobre si, sente o impacto, mas decide não se defender e sim ajustar o caminho. E dentro dessa linha, a reação certa, nós teremos que dizer: Senhor, eu quero acolher a tua verdade e deixar que ela me conduza. E como uma pergunta de confronto, quando nós somos confrontados pela verdade, nós nos fechamos ou deixamos Deus alinhar o nosso coração? Eu, até para trazer mais um exemplo, ontem eu escutei um vídeo de um policial não era um policial, era de um senhor, e ele estava encostado no carro de uma pessoa. E a pessoa já chegou xingando, falando um monte para essa pessoa, porque ela estava encostada no carro. E o vídeo, ele termina o seguinte: na hora que a pessoa que estava recebendo esse xingamento,
ela parou e pensou nos filhos, na família, em Deus, porque ele sabe que Deus deu uma família para ele cuidar. Tem pessoas que na casa dele está esperando por ele. Então ele simplesmente falou: desculpa, irmão, fica com Deus e saiu. Que em alguns momentos, quando nós somos confrontados com uma situação semelhante assim, nós passamos, partindo para a agressão. E, infelizmente, em alguns momentos, a gente acaba não voltando para casa. Eu trouxe esse exemplo mais para enfatizar o quanto a verdade nos confronta diariamente. Mas é importante que, quando nós falamos a verdade sempre vai prevalecer, porque a verdade é Deus, nós temos que, sim, saber como falar essa verdade. E como fechamento do devocional, que eu posso trazer para vocês como mensagem central no dia de hoje, dia 4, não dia 3, vi que está errado ali. A verdade de Deus pode confrontar, mas sempre aponta para a vida. É melhor ser corrigido agora do que colher destruição depois. O coração humilde acolhe a voz de Deus e ajusta o nosso caminho. E por último, hoje, vamos escolher ouvir, obedecer e andar na verdade. Porque a palavra nos lembrou que Deus não fala só nos momentos grandes e visíveis. Ele também fala na quietude, como eu comentei ontem. E nesse momento de confrontar a verdade, é importante estarmos descansando no Pai. Sabemos que a verdade vai sempre prevalecer, mas quando confiamos nele, sabemos que isso vai acontecer no tempo adequado. É só confiar, pessoal. Bom, como resumo, no bloco 1, vimos que Deus continua falando, mesmo quando o homem insiste em seguir seu próprio caminho. No bloco 2, vimos que buscar conselho não basta. É preciso querer ouvir a verdade. No bloco 3, vimos que a verdade de Deus pode confrontar o conforto, mas nos livra de dores maiores. E por último, no bloco 4, vimos que acolher a verdade traz vida, enquanto rejeitá-la leva à ruína. Isso posto, como aplicação prática final, eu poderia colocar para vocês, ou compartilhar com vocês, busque a vontade de Deus, não só confirmação para o que nós já queremos. Tenha humildade para ouvir a verdade, mesmo quando ela confronta. Receba a correção de Deus como cuidado. Como cuidado. Deus sempre vai estar cuidando de nós, mesmo quando nós entendemos que não. Escolha ajustar o caminho hoje, em vez de insistir o erro ou no erro. Se eu coloquei dessa forma, é isso que eu tenho praticado no meu dia a dia, nos meus erros, pedir perdão, mas quando eu falo pedir perdão, o que me levou a esse erro? O que fez com que eu tivesse erro? E ajustá-lo. Porque, como aplicação do dia, eu posso trazer para vocês o seguinte: hoje, peça a Deus coragem para ouvir a verdade e humildade para obedecer. Que Deus, no dia de hoje, nos traga a verdade que Ele tem para a nossa vida, que possamos sim escutar Ele. É isso, pessoal. Então, como oração de encerramento, e mais uma vez agradecendo ao Pai pela verdade que Ele tem nos colocado, e é importante estarmos com o ouvido pronto para escutar. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos e agradecer esse momento, Pai, perdoa-nos pelas vezes que escutamos a Tua palavra, escutamos a Tua direção, mas não tratamos da forma como deveria, Pai. Perdoa aquele nosso coração que muitas vezes é um coração resistente à tua direção, é resistente à tua verdade, Pai. Sabemos que tudo que vem do Senhor é a verdade absoluta, porque somente o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Somente o Senhor tem a direção correta. Que possamos todos os dias na nossa vida buscar esse relacionamento, Pai, porque o Senhor mesmo diz: só conhecereis o próximo quando andares com ele. E que possamos andar com o Senhor, porque quando andamos com o Senhor, quando conhecemos o Senhor, sabemos aquilo que temos que fazer. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado Amém. mesmo. Valeu aí. Sábado chegou. E sábado, ou qualquer dia, quando chega e a gente
tem essa direção. Para mim está sendo um tempo maravilhoso, é um tempo que realmente eu posso me fortalecer para os dias, buscando correção dos meus erros, das minhas fraquezas, mas também me fortalecendo por tudo aquilo de bom que nós fazemos. Porque é importante enfatizar, nós fazemos coisas boas. Nós, estou falando nós, eu e vocês, tá? Eu agradeço sim a participação de vocês aqui ao vivo, mas também agradeço aí aos feedbacks que eu tenho recebido. Esse projeto é nosso, não é do Sandro, e qualquer feedback eu vou sempre escutar com cuidado, porque Deus usa pessoas e Deus usa vocês exatamente para poder melhorar. E eu espero que também o Sandro, quando fale, vocês escutem também que Deus pode estar usando o Sandro para falar. Tá bom? Fique com Deus, sábado maravilhoso e amanhã é domingo. Domingo estaremos aqui. Fique. Tchau, Bom, pessoal. Até bom, mais, hein? tchau.